Hipster, termo usado para designar parte da contracultura de uma geração. Uma geração que também, agora, amadureceu. Os hipsters acabaram compondo um movimento alternativo que engloba moda, comportamento, cultura, culinária e música, por exemplo. Mas engana-se quem acha que o termo é novo. Pelo contrário, foi cunhado nos Estados Unidos dos anos 40 em meio à onda do jazz. Neste último DW Revista de 2024, a gente vai falar, portanto, sobre a influência do hipsterismo na sociedade e o que foi ditado pelo movimento, principalmente nos últimos 15, 20 anos. E está no ar o DW Revista, o podcast semanal produzido pela redação brasileira da DW. Eu sou o Guilherme Becker e falo diretamente de Bonn, na Alemanha. Nesta edição eu me conecto com São Paulo, com a minha colega de DW, a repórter Jéssica Nakamura, para bater um papo sobre o movimento hipster. Afinal, de onde vem esse termo? O que de fato pode definir um hipster? E onde ou que fim levou o movimento? A origem do termo hipster bem problemática em termos de uma apropriação cultural mesmo da cultura afro-americana ali dos anos 30 do bairro Harlem, que era um bairro bem negro em Nova York. Os hipsters dos anos 2000, 2010 talvez sejam mais marcantes assim no imaginário coletivo da sociedade ocidental, principalmente porque foram os primeiros a ir para a internet, né? Então foi a primeira vez que a cultura hipster foi globalizada. Um movimento dos anos 2000 que, na verdade, tem suas origens, ao menos etimológicas, no cenário do jazz da década de 40 nos Estados Unidos. O hipsterismo talvez possa ser definido como um movimento avesso a tendências, mas que no fim das contas acabou virando tendência, meio que na contramão de si mesmo. Fato é que os hipsters povoaram parte da cultura de uma geração, principalmente a partir da década de 2000 e atravessou parte da década de 2010 também. E não que tenha caído em desuso completo como qualquer outro movimento, mas pode ter arrefecido, por assim dizer. E por conta disso já pode ser considerado parte da história de um pedaço, principalmente da sociedade ocidental. Jéssica Nakamura, que conversou com um antropólogo especialista no tema, me ajuda aqui. Como é possível definir o hipsterismo? Bom, Guilherme, considerando todas as manifestações do hipster ao longo da história, aí, desde a origem do termo, eu diria que ser hipster é basicamente ser diferentão, digamos assim. Por não se identificar com a cultura de massa vigente, não se identificar com aquilo que é mainstream, que o povo gosta naquela época, né? Então, o hipster é, de certa forma, um trendsetter, um ditador de tendências, pra traduzir de uma forma bem ruim, né? Mas o hipster é aquele cara que tá à frente do seu tempo, então ele não se identifica com a cultura de massa vigente, não porque ele rejeita isso de uma forma, ai meu Deus, isso é cafona, horroroso, não quero, mas porque ele já tá ligado em coisas que estão muito além disso. E por que os hipsters estão sumindo, Jéssica? Ou melhor, eles e elas estão mesmo sumindo? Então, Guilherme, pela minha pesquisa e pela conversa que eu tive com o que eu chamo ali no vídeo de especialista em hipsters, né, que é o antropólogo Maurício Alcântara, que estudou a hipsterização do bairro Vila Buarque aqui em São Paulo, eu não acredito que os hipsters estejam sumindo, não. Pela minha percepção, o que sumiu foi o termo hipster para identificar essas pessoas. Então, o que o Maurício Alcântara, esse antropólogo, me falou? Os hipsters contemporâneos, pensando nesses hipsters contemporâneos ali, dos anos 2000, 2010, eles são membros de uma cultura de trabalho muito específica, né? Que é a galera das artes, das profissões criativas, do jornalismo, como a gente, do design, da publicidade, da arquitetura. E aqui em São Paulo, nesse lugar que ele pesquisou, que era a Vila Buarque, eles concentravam ali porque é mais ou menos onde ficam os escritórios, as agências e tal, nessa época, né? Então, se a gente for pensar nos dias de hoje, quem é que seria o hipster? Seria o famigerado Santa Cecília, né? Que é essa galera que tá ligada nas tendências, que vem de fora, porque estão nessas profissões criativas que precisam estar ligadas nessas tendências, e se utilizam dessas tendências na moda, no comportamento, na forma de consumir música, enfim, no chão de taco, na samambaia, né? E uma coisa que eu acho interessante também, que o Maurício me falou, foi que a gente vê com olhos muito negativos os hipsters, no sentido, ai meu Deus, os hipsters não, né? Pensando no Santa Cecília mesmo. Os Santa Cecília são aquela galera que
que curte samambaia e chão de taco. Mas o apreço pelo chão de taco, como disse o especialista, não é exatamente por acaso, né? O apreço pelo chão de taco é uma valorização de algo antigo que veio nessas casas, desses bairros centrais aqui de São Paulo, que são casas antigas do século XX, e que essa galera das artes entende a importância da preservação histórica, então preservou o chão de taco e virou um símbolo, de certa forma, né? Mas, enfim, respondendo a sua pergunta, então, de forma direta, eu acho que os hipsters não estão sumindo, não. O que está sumindo é o termo. Então, eles continuam existindo por aí, só não são mais chamados de hipsters. Agora são chamados de Santa Ceciliers, ou, se a gente for pensar em Porto Alegre, né, são os Bonfiners. O bairro Bonfim seria onde ficam os hipsters atuais, digamos assim. Agora, partindo para a questão histórica, já que tudo tem um porquê, por que hipster? De onde surgiu essa classificação ou esse conceito em termos sociais e etimológicos? De onde surgiu esse movimento, Jéssica? Eu considero essa questão, não só eu, né? Vários especialistas consideram a origem do termo hipster bem problemática em termos de uma apropriação cultural mesmo da cultura afro-americana ali dos anos 30, do bairro Harlem, que era um bairro bem negro em Nova York. Lá nos anos 30, nos primórdios do jazz, ali nesse bairro negro, tinha uma palavra que era usada para identificar essas pessoas que estavam por dentro dessa subcultura afro-americana que girava em torno do jazz. E o jazz, a gente sabe que nessa época era algo considerado de negros, assim como o que eles chamavam de jive talk, que era a forma como os negros falavam, os zoot suits, Z-O-O-T suits, que são aqueles ternos largões que os negros também usavam com fedora, e uso recreacional de tabaco e maconha, e por isso mesmo que a droga foi criminalizada, porque era associada aos negros que usavam drogas e tocavam jazz. Esses músicos de jazz eram chamados de rap cats. E aqui a gente tá falando de nomes grandes, tá? Tipo, Thelonious Monk. Esses músicos de jazz e os seus fãs eram chamados de rap cats. Tanto é que em 1938, Cab Calloway, que também é outro jazzista super famoso, cunhou o termo rapster no que ele fez, que era uma espécie de dicionário de termos daquela comunidade afro-americana. Um dicionário rapster. E nesse dicionário, o termo rap cat era definido como um cara que sabe todas as respostas e entende o jive. O jive sendo esse linguajar da comunidade negra do Harlem. Até aí tudo bem, né? Eis que, em 1944, chegou um cara chamado Harry Gibson, que era um pianista branco de origem judia, que resolveu criar o seu próprio glossário. Então, nesse glossário, que se chamava For Characters Who Don't Dig Jive Talk, ou que a gente poderia traduzir como para os sujeitos que não curtem o jive, essa forma de falar, nesse glossário ele substituiu o termo rap por hip, com i, né? Trocou o e por i, e trocou rap cat por hipster. E aí, nesse glossário, ele definiu o hipster como um sujeito que gosta de hot jazz. Hot jazz sendo um jazz quente, um jazz novo, um jazz moderno, que seria diferente daquele jazz que os negros faziam, que ele considerava ultrapassado. E aí, pra fortalecer esse neologismo, ele lançou uma música chamada Handsome Harry the Hipster, ou o Hipster Harry Bonitão, falando de si mesmo. E em 1947, ele lançou uma outra música chamada It Ain't Rap, ou Não É Rap, pra deixar claro que hip e hipster eram outras coisas que não rap e rap cat. Ou seja, de forma resumida, os hipsters dos anos 40 nada mais eram do que jovens brancos de classe média, descendentes de europeus, que tentavam emular o estilo de vida e a cultura dos músicos de jazz afro-americanos. Mas de forma, claro, bem embranquecida, né? Seria o whitewashing do jazz original, que é o jazz afro-americano. E foi aí nessa época que se originaram os músicos de jazz brancos que a gente super conhece, tipo o Frank Sinatra, o Tony Bennett, Chet Baker, que eram os caras que não estavam mais interessados no jazz e no swing dos negros, porque, como eu disse, era considerado ultrapassado. Eles estavam interessados em gêneros novos que eles criaram, né? Que eram chamados de bebop ou hot jazz. No fim dos anos 50, o termo apareceu de novo, mas dessa vez apropriado pela galera da contracultura. Esses nomes que a gente do jornalismo conhece bem, tipo Jack Kerouac, o Allen Ginsberg e o jornalista Norman Mailer, que inclusive chegou a escrever um panfleto chamado The White Negro, que seria traduzido como negro branco. E nesse panfleto ele descrevia os hipsters como jovens de classe média que tentavam diminuir sua branquitude para adotar o estilo de vida dos negros, que eles consideravam leve, espontâneo e cool. Ou seja, eles consideravam
ignoraram toda a questão histórica do racismo, do apartheid, enfim, dos negros, e simplesmente absorviam o que eles achavam legal da cultura negra, que era cool, o jeito de falar de Ive, e usavam como se fosse deles, né? Eram os brancos filhinhos de papai rebeldes sem causas, que eles chamavam de americanos existencialistas, que escolhiam se divorciar da sociedade para existir sem raízes, entendeu? Ou seja, tanto nos anos 40 quanto nos anos 50 é um whitewashing absurdo de uma cultura negra afro-americana, pegando só a parte boa, digamos assim, né? Entre muitas aspas. Antes de seguir com esse episódio, eu queria lembrar que o DW Revista pode ser acessado por meio de plataformas como o Spotify, onde basta procurar pela playlist DW Revista. Além disso, tem no Deezer, iTunes, Google Home e Alexa. Em tablets ou celulares, é só baixar o aplicativo Google Assistente para Android ou iOS. Jéssica, e qual é, afinal, o tamanho da influência dos hipsters nos diversos cenários sociais atuais? Tudo que um dia foi hipster vai virar mainstream, né? E a partir do momento que vira mainstream, essa galera já tá em outra tendência, trazendo outras tendências, né? E aí, falando de tendências que eram muito hipsters ali na época dos 2000, 2010, e que hoje são mainstream, a gente pode pensar na cultura do café, né? Que naquela época, uma coisa que era legal, foi a época que o Starbucks, eu acho, estava chegando no Brasil, se eu não me engano, ele chegou em 2007 no Brasil. Então, naquela época do Tumblr, etc., era muito legal você postar uma foto nas redes sociais com um cafezinho do Starbucks, um café que hoje em dia nem é considerado mais café por quem entende, entre aspas, de café, né? Mas naquela época o Starbucks era hipster. A cultura do café, eu acho que é bem característica, assim, da cultura hipster, que é uma coisa que virou um pouco absorvida, assim, pelo mainstream. E aí tem uma coisa interessante que o Maurício também falou, que não é sobre o valor monetário da coisa em si, mas sobre o valor cultural. Então, claro que você vai precisar de dinheiro para ter acesso a essas coisas, então de certa forma vai ser elitista, né? Mas a questão não é você ter dinheiro para comprar o melhor café, mas você conhecer qual que é o melhor café. Então é entender que grande parte das coisas que hoje em dia são mainstream, que são consideradas cultura de massa, um dia passou pela mão desses hipsters, né? Alguém teve que trazer essa tendência pra cá antes de virar mainstream. Agora, não tinham uns comportamentos meio forçados também, Jéssica, do tipo usar óculos sem lente só devido à estética e digitar em máquina de escrever? Existiam, claro, esses comportamentos forçados, né? Mas que também era uma forma de se diferenciar, assim, dos outros, né? Então, como é que eu boto uma coisa pra me deixar diferente, já que minha cara não tem nada? Vou botar um óculos. Como é que eu me diferencio dessa galera que tá nos notebooks, nos laptops, tá no celular? Vou escrever numa máquina de escrever. Os hipsters, eles pararam de ser chamados de hipsters, mas eles continuam existindo. E se a gente for pensar hoje em dia, os hipsters são a geração Z, né? Geralmente é a geração mais nova vigente, então ela acaba tentando se distanciar da cultura da geração imediatamente anterior a ela. Mas se a gente for pensar por um lado positivo, cara, antigamente era horroroso usar óculos, né? Era motivo de bullying. E graças aos hipsters que deixaram isso cool, hoje em dia a gente tem várias marcas de óculos feitos por designers, e os óculos hoje são usados como acessórios realmente para deixar um look mais interessante. Então, querendo ou não, hoje em dia não é tão mais horroroso usar óculos. Há males que de certa forma vêm para o bem, né? Por mais raiva que a gente possa passar quando essa tendência esteja começando. Jéssica, então esse é um movimento que poderia ser comparado ao grunge da geração anterior, dos anos 90? Eu iria além até para dizer que o grunge seria o hipster ali da geração X, né? Porque o hipster dos anos 2000, 2010 é o millennial, né? Mas assim, pensando num grunge como uma subcultura, né? Porque o grunge é um gênero musical. Então, a subcultura grunge veio do gênero musical grunge, né? Mas eu não acho que seja só musical, porque influenciou também a moda, né? Até hoje a gente pensa no grunge, a gente pensa no Nirvana, pensa naquela camisa xadrez em cima de uma camisa branca, pensa no cabelo comprido, né? Nos homens de cabelo comprido. É isso, eu diria que o grunge seria o hipster da geração X, mais atrelada a esse gênero musical. Então por isso ganhou esse nome, mas o hipster também é uma coisa que nasceu de uma cultura de um gênero musical, né? Só não se dizia, não é um jazzer, é um hipster. Mas se a gente for pensar na parte musical da cultura hipster dos anos 2000, 2010, a gente tinha muitas bandas indies, né? Pensando ali na época do Orkut, né?
Os hipsters dos anos 2000, 2010, talvez sejam mais marcantes, assim, no imaginário coletivo da sociedade ocidental, principalmente, porque foram os primeiros a ir para a internet, né? Então foi a primeira vez que a cultura hipster foi globalizada. A gente tem a internet, a gente tem as redes sociais. Então, o que antigamente era uma coisa que era manifestada só dentro de pequenas comunidades ali, bem localizadas, agora passa a ser manifestada ao redor do mundo todo, né? A edição desta semana do DW Revista, que é uma produção da DW em Bonn, na Alemanha, fica por aqui. Fica aqui também meu muito obrigado a Jéssica Nakamura pelas informações compartilhadas neste episódio. Mais conteúdos você encontra no nosso site dw.com/Brasil e também no canal da DW Brasil no YouTube. A produção, a apresentação e edição técnica do DW Revista são minhas, Guilherme Becker. A revisão final é do Fernando Caulite e a coordenação é do Rafael Plezan. O DW Revista volta na sexta-feira que vem, já em 2025, e por isso fica aqui também o nosso muito obrigado pela audiência em 2024 e um desejo de bom ano novo.